Rápida pausa no nosso giro de notícias porque tem informação importante, informação de momento agora. O ministro Alexandre de Moraes manda formalizar pedido de extradição de Alexandre Ramagem, condenado pela trama golpista e fugitivo nos Estados Unidos. Essa é uma apuração do nosso analista Theo Cury, que já chega conosco para dar mais informações. Theo. Débora, a decisão tomada agora pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito da execução penal do deputado federal Alexandre Ramagem. O ministro Alexandre de Moraes determina que o Ministério da Justiça e Segurança Pública dê início ao processo de extradição do deputado federal que está nos Estados Unidos. Ele que viajou para os Estados Unidos depois que o Supremo Tribunal Federal concluiu o processo no qual ele foi condenado à prisão por participação numa tentativa de golpe de Estado. Ele viajou para os Estados Unidos, está nos Estados Unidos, viajou sem a autorização da Justiça e lá está desde então. O ministro determina, como vocês veem na decisão a partir da página 2, o seguinte: considerando a determinação do início do cumprimento da pena privativa de liberdade de Alexandre Ramagem, assim como considerando que o réu condenado se evadiu do distrito de culpa e as informações no sentido de que ele se encontra nos Estados Unidos da América, determino a Secretaria Judiciária que remeta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública os documentos necessários para formalizar o pedido de extradição de Alexandre Ramagem nos termos do Tratado de Extradição com os Estados Unidos da América e respectivo protocolo adicional e da Lei 13.445. De acordo com a lei citada por Moraes, a documentação deve conter indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso, a identidade do extraditando e ainda a cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a sua prescrição. Diz Moraes que toda a documentação deverá ser encaminhada no original em português e traduzida oficialmente para o inglês, idioma oficial dos Estados Unidos da América, e acompanhada do formulário para pedido de extradição disponível no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública devidamente preenchido. E ele dá a ciência à Procuradoria-Geral da República. Então, com isso, o ministro determina que o Ministério da Justiça e Segurança Pública dê início ao processo de extradição de Alexandre Ramagem, que é deputado federal, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República no âmbito da ação penal da trama golpista, virou uma ação penal depois da denúncia, que foi aceita pelo Supremo. Ele foi condenado em setembro, junto com, entre outras pessoas, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Das pessoas que foram condenadas no núcleo 1, considerado o núcleo crucial da ação penal da trama golpista, a ação penal 2668, Alexandre Ramagem era e é o único que não está no Brasil para cumprir a pena que foi condenado. Os demais réus que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal em setembro, que também tiveram o trânsito em julgado, ou seja, os recursos que podiam ser apresentados foram ou deixaram de ser e não foram analisados ou foram analisados pelo Supremo. Esse processo já concluiu, começaram a cumprir a pena a que foram condenados. A gente está falando do general Augusto Heleno, Almir Granier, o ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, uma série de personagens, Anderson Torres, entre eles, também deveria começar a cumprir a pena que foi condenado Alexandre Ramagem. Diante da ausência dele em solo brasileiro, em território nacional, o ministro determina o início do processo de extradição de Ramagem, que está nos Estados Unidos. E é importante, obrigada por trazer essa informação, essa apuração para a gente, informação de momento. Theo Cury volta com a gente daqui a pouquinho para falar desses e outros assuntos.